fazer a lista do Renato. Então, ó, seno de 345. Como que eu resolvo seno de 345? Relação básica de trigonometria. O seno da soma de um ângulo, A mais B, é igual ao quê? Seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Tá? Isso aqui é uma fórmula básica da trigonometria. O pessoal faz até musiquinha. Minha terra tem palmeiras, palmeira onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Né? Musiquinha que invento. E como que a gente vai conseguir transformar 345 nisso? Bom, é só a gente aproximar de ângulos que nós conhecemos. Aqui nesse caso é o 270, que eu conheço, né? Mais o 75. Bom, seguindo essa formulinha, seno de A, 270. Seno de 270 vezes cosseno de B, 75. Cosseno de 75. Mais seno de B. Seno de 75. 75 vezes cosseno de A. 175. Cosseno de 270, perdão. Né? Então vai ficar seno de 270. Bom, quanto que é o seno de 270? No círculo trigonométrico, certo? Aqui vale 90 graus, certo? Todo mundo sabe que o seno de 90 é 1. Quando a gente propõe ângulos, por exemplo, aqueles ângulos que a gente sabe através da tabela, seno de 30, seno de 45, seno de 60, esses ângulos eles estão se aproximando. Ó. Começa no zero, por isso que o seno de 180 é zero, e vai se aproximando até o valor máximo, que é 90, né? Que vai ser 1. Então, esse é o valor máximo. Então, perceba, se aqui em cima é o valor máximo, esse aqui de baixo é o valor mínimo. E aqui embaixo a gente tem quem? 270, que vale menos 1. Tá bom? Então, por isso, o seno de 270 é menos 1. Então, no lugar do 270, do seno de 270, eu vou pôr menos 1. E aí vai ficar cosseno de 75, eu não sei quanto que é. Então, eu só repito. Cosseno de 75 mais seno de 75, também não sei quanto que é, vezes cosseno de 270. Só que eu sei que cosseno de 270 vai ser o quê? Vai ser zero, né? Porque ele está no eixo dos verticais. O cosseno é isso aqui, ó, tá? Aqui é a linha do cosseno, né? Então aqui vai ter zero. E aí, se ele é zero, essa multiplicação vai dar zero. Então aqui vai ficar zero, beleza? Então, o que isso aqui me fala? Isso aqui me fala que seno de 345, seno de 345, ô caneta, velho. Cadê outra caneta? Vou pegar outra ali. Seno de 345 vai ser igual ao quê? Menos cosseno de 75. Menos cosseno de 75. Certo? Ó, só comecei aqui, terminei aqui. Mas aí você fala, mas isso aí não é resposta. Realmente. Então a gente vai continuar manipulando. Bom, menos cosseno de 75 é a mesma coisa, agora eu consigo colocar dois ângulos que eu conheço, que é 30 graus, né? Mais 45. Porque 30 mais 45 dá 75. E aí tem uma outra formulinha, que é a seguinte. Cosseno de um ângulo, vamos pôr aqui A e B, vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de B, trocando o sinal, o seno de A vezes o seno de B. Certo? E aí o pessoal usa coça, troca, senta, né? Para decorar essas frases. E aí vamos lá então. Menos cosseno de 30 graus mais. Né? Mais não. Coloquei mais porque eu olhei aqui. Mas é vezes cosseno de B, que é cosseno de 45. Trocando o sinal, seno de A, seno de 30, vezes o seno de B, que é seno de 45. Beleza? Bom, agora eu tenho ângulos que eu conheço. Né? O que a gente faz? A gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é cosseno de raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 30, que é meio,
vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Bom, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar raiz de 6, né? Raiz de 6. E aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar a raiz de 2 em cima. 4, certo? Então, isso aqui vai ficar menos raiz de 6 sobre 4, certo? Menos raiz de 2. Menos raiz de 2. Vou pôr tudo sobre 4 porque tanto aqui quanto aqui é 4, certo? Multiplicando tudo isso aqui por menos, pelo menos inicial, vai ficar mais raiz de 2, né? Menos raiz de 6, dividido por 4. A resposta final. Bom, B. Cosseno de 210. Aí eu coloquei aqui, ó. O cosseno de 210 eu aproximei de dois ângulos que eu conheço, que é o 30 e o 180. Se você quiser aproximar de outro, pode aproximar. Esse aqui eu achei mais fácil. Então, seguindo aquela mesma regrinha do cosseno A, cosseno B, né? Cossa, cossa, senta, senta, vai ficar cosseno de 30, né? Vezes o cosseno de 180, trocando o sinal, seno de 30 vezes o seno de 180. Então, eu coloquei aqui porque não cabe, só isso. Então, cosseno de 30. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 180 a gente sabe que é menos 1, certo? Então, vai ficar menos 1. Menos seno de 30 é meio. E seno de 180 vai ser 0, né? Porque está na horizontal. Então, vai ficar raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3 sobre 2. Meio vezes 0 vai dar 0. Então, vai ficar 0. Então, a resposta é isso aqui. Menos raiz de 3 sobre 2. C. Tangente de 45 graus. Bom, para eu calcular o tangente, eu posso utilizar o seguinte macete. Na verdade, não é 45 graus, é 135 que o exercício dá, né? 135 graus. Então, 135 graus vai ser o mesmo ângulo. Ó, 135 graus está nesse quadrante, e esse quadrante na tangente é negativo. 135 graus. Ele vai ter o mesmo ângulo correspondente aqui. E qual que vai ser esse ângulo? Vai ser esse daqui menos essa parte, que é 180, né? Então, menos 180. No caso, vai ser 180 menos 135. Se você colocar o menos 180 também, mas tem que lembrar que vai dar negativo, né? E 180 menos 35 dá 45, né? Como ele corresponde ao segundo quadrante, e na tangente vai ser negativo, esse ângulo aqui ele vai ser negativo. E quanto que é a tangente de 45? É 1. Como vai ser negativo, menos 1. Nesse exercício 2, ele pede para calcular o valor máximo e mínimo de seno de x. Bom, como que eu sei o valor máximo e o valor mínimo do seno? Exatamente. Eu acabei de explicar, né? Quando eu tenho esse valor aqui, ele vai ser o valor máximo que o seno pode chegar. Quando eu tenho esse valor aqui, ele vai ser o valor mínimo que ele pode chegar. Eu sei que o seno de 90 é 1 e o seno de 270 é menos 1. Então, o valor máximo que ele vai poder chegar é 1. E o valor mínimo é menos 1. Então, a gente vai ter que calcular o valor máximo. Quando o seno de x, o valor máximo de seno de x é 1, então vai ser 3 sobre 2 mais seno de x, 1. Tá? Vai ser seno de 90. E aí, o valor máximo de seno de x vai me dar um valor mínimo de f de x. E esse valor mínimo vai ser o quê? Vai ser 1. Porque 2 mais 3 dá 3, 3 sobre 3 dá 1. Então, esse aqui vai ser o valor mínimo de f de x. Assim como, quando eu colocar o valor mínimo de seno, né, de 270, que vai ser o seno de 270 que vai dar menos 1, vai ficar 3 sobre 2 menos 1, que vai dar 1. Então, a resposta é 3. E esse aqui vai ser o valor máximo. O valor máximo de quem? De f de x. Tá? Então, eu vou ter um valor mínimo de seno de x e um valor máximo de f de x. Tá? Bom, pessoal, nesse exercício 3, né, da lista, 3, ele pede
ele dá o seno de x mais cosseno de x sendo igual a m, e ele pede quanto que vai ser seno ao cubo, né, mais cosseno ao cubo, e aí ele não dá o valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre tentar colocar o máximo de valores seno de x mais cosseno de x, né? Dá para mim colocar uma multiplicação, onde a fatoração vai dar esse resultado, né, que vai ser a mesma coisa, para me substituir por m. Então, eu vou dar um pause porque é muito grande, né, a expressão, e aí eu vou colocar, e aí depois eu vou voltar ao vídeo. Então, colocando isso daqui, seno ao cubo mais cosseno ao cubo, é a mesma coisa que eu dizer que seno de x mais cosseno de x vezes, tá? Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado menos seno de x, isso é só colocar aqui embaixo porque não dá para continuar, né? Vezes cosseno de x. Então, se você fizer distributivo aí na sua casa, você vai chegar exatamente nisso aqui. Por que eu fiz isso? Porque seno de x mais cosseno de x, ele dá, que é m. Certo? Se vale m, eu já sei esse aqui. E seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é uma relação básica da trigonometria, onde diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? Então, se isso aqui vale 1, eu só substituir 1. Tá? Menos o seno de x vezes cosseno de x, que também vale o quê? Seno de x vezes cosseno de x, aqui, ó. Não, aqui é mais, tá? Aqui é vezes, então eu só repito, menos seno de x vezes cosseno de x. Só que observe, eu ainda tenho que calcular seno de x vezes cosseno de x, então eu vou continuar essa conta, só vou apagar aqui e continuar. Bom, então eu pensei em um método para a gente chegar em seno de x vezes cosseno de x. Como que seria isso? Eu vou pegar a primeira relação básica, seno de x mais cosseno de x, então seno de x mais cosseno de x igual a m, e vou elevar os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque assim eu vou chegar em seno vezes cosseno, que é o que eu quero. Eu quero descobrir isso aqui agora, só falta essa parte da incógnita, né, da equação para mim completar. Então, isso aqui ao quadrado vai ficar o quadrado do primeiro, então seno ao quadrado, né, de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aí ele aparece, ó, exatamente isso que eu estava falando, mais o quadrado do segundo, certo? Isso igual a m ao quadrado. Então, ó, seno vezes cosseno já apareceu. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero isolar ele, né? Então, como que eu vou isolar ele? Eu vou passar esse 2 ao quadrado para o outro lado, então vai ficar... Só vou trazer aquele m para cá. Vai ficar m ao quadrado, certo? E aí eu vou passar para esse lado ou melhor, eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar o seno vezes cosseno aqui. Então vai ficar 2 vezes seno de x vezes cosseno de x igual a m ao quadrado. Esse mais cosseno eu vou passar para o outro lado, como sendo menos cosseno ao quadrado. E esse seno ao quadrado eu vou passar para o outro lado também, sendo menos seno ao quadrado. Certo? Então, esse 2 eu vou passar dividindo. Então, vai ficar seno de x vezes cosseno de x igual a m ao quadrado menos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dividido por 2. Certo? Por quê? Porque é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, certo? Então eu sei que o seno de x vezes cosseno de x é exatamente igual àquilo ali, igual àquela expressão ali. Né? Então eu vou colocar agora nesse lugar aqui eu vou colocar isso aqui, né? Que é o resultado. Só vou apagar aqui e continuar. Só um detalhe aqui, que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é aquela relação básica que eu tinha falado da trigonometria, que diz que seno de x mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1, certo? Se isso aqui é igual a 1, isso daqui, ó, aqui no início vai dar 1. Quando eu passar para esse lado, então vai ficar menos 1. Então, no lugar de cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, eu vou colocar menos 1. E isso aqui vai ficar exatamente assim, ó. M ao quadrado menos 1 sobre 2, tá? Só substituir. E agora eu vou pegar essa expressão e agora sim colocar aqui. Né? Deixa eu ver se cabe aqui, acho que cabe. 1 menos seno de x vezes cosseno de x é igual a m ao quadrado menos 1. Né? Então vai ficar m ao quadrado menos 1 dividido por 2. E aí essa vai ser a resposta, tá bom?
Bom, no exercício 4, ele quer que eu prove que 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a essa expressão aqui, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue provar? Manipulando a equação. Então, eu sei que 1 menos tangente, né? O que é a tangente? Deixa eu apagar aqui. Tangente é... A tangente de um número é o quê? Seno sobre cosseno, certo? Então eu posso substituir, relação básica de trigonometria, tá? Posso substituir isso aqui no lugar da tangente. Claro que aqui está ao quadrado, então vai ser ao quadrado. Então vai ficar seno de x, seno sendo ao quadrado, dividido pelo cosseno ao quadrado de x, certo? Dividido, eu vou colocar esse dividido aqui nessa forma. Uma para ocupar espaço, uma para ficar mais elegante, de a gente visualizar. 1 mais a mesma coisa, tangente ao quadrado, a mesma coisa que seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado, né, de x. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso inverter essas duas equações, né, colocando o cosseno para cima e esse seno para baixo, e aí aqui vai virar uma multiplicação. Só que para isso eu vou terminar ali na lousa, então eu vou pausar o vídeo. Antes disso, né, antes de eu inverter, agora que eu vi um negócio, que eu tenho uma subtração aqui, né, e uma soma aqui, então eu tenho que somar. Como que eu vou somar? Ou subtrair? Eu vou colocar tudo no mesmo denominador. E ainda dá para colocar aqui, que tem um pouquinho de espaço. Aqui. Jaleca é para isso, só para não sujar a blusa. Então, vai ficar aqui cosseno de x, vezes não tem nada aqui, é 1, então 1 vezes cosseno de x, né, multiplica os denominadores, ao quadrado de x, e aí cruza. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes menos seno de x ao quadrado. Aí sim, dividido por... fazer a mesma coisa aqui. Cosseno de x vezes 1, né, aqui embaixo. Então cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vezes 1 vai ficar cosseno ao quadrado de x. 1 vezes seno ao quadrado de x mais 1, não precisa pôr esse 1, seno ao quadrado de x. Beleza? Agora sim dá para inverter, né? Então vai ficar cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, tá? Só estou copiando aqui. Vou inverter essa daqui por essa aqui. Vai ficar vezes cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, certo? O que eu posso fazer agora? Esse cosseno ao quadrado aqui, eu posso cortar com esse cosseno ao quadrado aqui, certo? Então vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Certo? Esse menos seno, como eu quero colocar em formato de 2 seno, né? Uma coisa que eu posso observar aqui, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, relação básica da trigonometria. Cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado é igual a 1. Então aqui embaixo vai ser 1. Tá? 1. E como eu quero colocar em seno, eu sei que ele quer que eu prove em seno, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a relação básica da trigonometria aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, para vocês entenderem. Igual a 1. Então o que eu vou fazer? Como ele quer o cosseno, eu posso dizer que cosseno ao quadrado é igual a 1, vou passar cosseno ao quadrado, é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Passei o seno para o outro lado, certo? Então, no lugar do cosseno ao quadrado aqui, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado. Por quê? Porque ele quer que prove em seno, entendeu? Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Vou continuar aqui, ó. Aqui embaixo é 1, então não precisa pôr, né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, menos 2, né? Seno ao quadrado de x. E aí tá aí provado, ó. Isso aqui, beleza? Nesse aqui, o B, ele dá essa expressão, né? E ele quer que cheguemos nessa expressão. Então, qual que é o jeito?
é eu sacar. Tangente é o quê? Tangente é seno sobre cosseno. Aqui eu tenho um seno, certo? Então eu tenho que dividir tudo por cosseno, porque também tem um seno aqui, entendeu? E vai ficar sempre desse lado direito aqui da equação. Então tem que ter essa sacada. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui, ó, que a gente já viu, e vou dividir tudo por cosseno, tá? E aí dividindo tudo por cosseno, vai ficar assim, ó, para vocês visualizarem, ó, cosseno de x, esse aqui, menos seno de x, certo? Isso daqui vai ficar dividido por cosseno de x. Estou colocando separado. Isso aqui vai ficar dividido por cosseno de x. Beleza? E tudo isso daqui, essa aqui é a primeira. E agora vamos pegar essa segunda aqui. Isso aqui dividido por cosseno de x, dividido por cosseno. Eu sei que é uma loucura. Mais seno de x, dividido por cosseno. Por quê? Porque agora, ó, cosseno sobre cosseno vai dar 1. Cosseno sobre cosseno vai dar 1, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1, que é esse 1 aqui, menos senos de x sobre cosseno de x é a tangente. Então, eu vou colocar a tangente de x sobre 1, que vai dar 1, vou cortar também, mais seno de x sobre cosseno de x vai dar 1. Vai dar a tangente. Então, vai ficar a tangente de x. Então é o seguinte, nesse aqui ele dá seno de x sobre cossecante, isso aqui significa cossecante de x menos cotangente de x, que tem que chegar a essa expressão. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma cossecante. Só estou repetindo aqui, ó, seno de x sobre cossecante. O que é uma cossecante? Uma cossecante é o inverso do seno. Então se o seno, se é o inverso do seno, então vai ficar a cossecante, vou pôr assim, coSC, né? coSC igual a 1 sobre seno, tá? Isso aqui é a cossecante, é o inverso do seno. A cotangente é o inverso da tangente, tá? E a secante é o inverso do cosseno. Então vai ficar 1 sobre seno. Então no lugar do cossecante eu vou colocar 1 sobre seno, que é a mesma coisa que cossecante. Menos a cotangente, que é o inverso da tangente. Só que quanto que é a tangente? Lembra? A tangente é seno sobre cosseno. Então o inverso vai ficar cosseno sobre seno, né? Então cosseno de x sobre seno de x. Isso. Beleza? E aí o que isso aqui vai me dar? Bom, deixa eu apagar isso. Isso vai me dar o seguinte. Vou repetir o seno aqui de x. E aí vai ficar. Agora é uma subtração. Como está na mesma base aqui, ó, seno de x, vou repetir o seno de x. E aí vou colocar 1 menos cosseno. 1 menos cosseno de x. Para visualizar legal, isso daqui nada mais é do que isso aqui, ó. Seno de x dividido por 1 menos cosseno de x, que é esse aqui, dividido, sempre coloca assim para ficar bonito, né? Aí você consegue ver que tem que inverter, né? Então 1 vai para cima e o seno vai para baixo. É isso? Não, na verdade é o seguinte. Eu inverti a banana aqui. Vai ficar 1 sobre seno, né? De x. E aí o seno vai para cima, esse seno vai multiplicar o seno. Né? Cadê a minha caneta? Aqui. Então vai ficar seno vezes seno. Que é o seno. E vai inverter. Tem 1 aqui embaixo. Então vai ficar seno vezes seno. Vai ficar seno ao quadrado de x. Certo? Sobre 1 menos cosseno de x. Só que seno ao quadrado de x, relação básica de novo da trigonometria. Mais cosseno ao quadrado de x, vale quanto? Vale 1. Então, o seno ao quadrado vai valer o quê? Vai valer 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu vou substituir 1 menos cosseno ao quadrado, certo? 1 menos cosseno ao quadrado. Deixa eu ver isso aqui. O quadrado vai dar positivo, essa merda. Vai ficar 1 que dá mais, positivo. Ou esse. Calma aí. Achei o erro, achei. O erro é aqui, ó. Cosseno de x não tá ao quadrado. Eu elevei ao quadrado. Porque se fosse ao quadrado ia dar 1. Né? Ia ficar 1 cosseno quadrado sobre 1 cosseno quadrado ia dar 1. Mas aqui não é quadrado não. Eu fui lá e coloquei 1, não sei de onde. Quadrado. Vai ficar 1
cosseno ao quadrado, e aí tem uma relação básica, né? Mais uma mais básica ainda da matemática. Que relação é essa? A relação é o seguinte, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b, certo? Quando eu fazer isso aqui, a distributiva vai ficar a vezes a, vai ficar ao quadrado, a vezes b vai ficar, no caso menos b vai ficar menos ba, certo? Mais ba aqui, ó, ba menos b ao quadrado. E aí vai cortar esse b com esse b e vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então volta no início. Então eu posso usar esse conceito aqui para fazer o quê? Para fazer isso daqui. Porque o 1 eu posso elevar ao quadrado, não tem problema. Porque 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar, isso daqui é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado, certo? Vezes 1 mais cosseno ao quadrado. Quadrado não. Cosseno. Porque aí, quando eu fazer a distributiva, eu volto para essa fórmula inicial. Então vai ficar 1 menos cosseno. Esse menos vai cortar com esse menos. E aqui vai ficar 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Exercício 5. Esse exercício aqui, ele diz que a tangente é igual a 5 sobre 12. E aí ele quer saber o valor de seno. Só que eu sei que a tangente é o quê? É seno sobre cosseno. E aí, através da manipulação, eu posso descobrir o valor de seno. Porque isso daqui vai ser igual a 5 sobre 12. Certo? Então, se eu achar o valor de cosseno, eu acho o valor de seno. Né? Que é só substituir na fórmula. Então, vai ficar, manipulando, vai ficar seno, né? Ou melhor, deixa eu pôr o cosseno primeiro. Cosseno de vezes 5, para cá, pá, igual a 12 vezes seno. Por que eu coloquei o cosseno aqui na frente? Porque aí eu consigo achar o valor de cosseno de x. Porque se eu achar o valor de cosseno de x, eu acho o valor de seno. Então vai ficar cosseno de x igual a 12 seno de x, que é x, tá? Dividido por 5. Bom, e agora o que eu faço? Eu pego e substituo o cosseno de x na equação geral, né, da trigonometria. O que diz a equação geral? Diz que seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, né? Mesma coisa, é igual a 1. Então, sabendo o valor de cosseno, é só substituir. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno. Só que o cosseno é o quê? 12 seno de x sobre 5. Então, eu vou substituir. 12 seno de x sobre 5. Isso ao quadrado, certo? Igual a 1. Beleza? E aí, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar seno ao quadrado de x igual 12 vezes 12 dá... Ops, é mais. Que igual aqui. Mais 12 vezes 12 dá 144. Seno ao quadrado de x, certo? 5 ao quadrado dá 25. Isso igual a 1. Beleza? E aí vai ficar uma soma, ó. Só que para somar tem que estar no mesmo denominador. Então eu vou colocar no mesmo denominador, que é 25. Vai ficar 25 vezes 1, vai ficar 25. E aí multiplico cruzando. Vai ficar 25 vezes seno. 25 seno ao quadrado. Mais 144, 4 seno ao quadrado, certo? Isso tudo tem que ser igual a 1, tá? Eu vou apagar e continuar contando em cima. Ó, só coloquei a expressão aqui, vou apagar aqui, tá? Mesma expressão. E aí a gente vai continuar essa conta aqui. 25 seno ao quadrado de x mais 144 seno vai dar 169, certo? 169 seno ao quadrado de x, tá? Dividido por 25. Isso é igual a 1. Deixa eu ver aqui se é 169 mesmo. Isso. E aí vai ficar 25 passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar menos 169 seno ao quadrado de x igual a 25. Né? Passei multiplicando, vai ficar 25. Isola o seno, então vai ficar seno de x igual a 25 dividido por 169. Isso ao quadrado. Então, aplicando a raiz dos dois lados, vai ficar raiz de 25 sobre 169. Raiz de 25 eu sei que é 5 e a raiz de 169 é 13. Então, o seno desse negócio aí vai ser 5 sobre 13. Eu pulei para o 7 porque o 6 é mais uma relação, né? Não tem ângulo. Não sei se o professor esqueceu de dar ou não sei o que aconteceu. Mas depois eu passo para vocês em formato que é bem simples, né, o cálculo.
Então eu pulei para o 7 para ocupar menos espaço. Então, ó, calcular m de modo que se tenha seno de x igual a 2m mais 1 e cosseno de x igual a 4m mais 1. Então ele quer que a gente descubra o valor de m, né? E para isso ele já deu. Só que eu sei que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, né, é igual a 1. Então só substituir. Então vai ficar 2m mais 1, que é o seno, então estou substituindo o seno, ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 4m mais 1 ao quadrado, isso é igual a 1, tá? Então vai ficar o quadrado do primeiro, então 4m ao quadrado, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do primeiro, então vai ficar 16m ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou pôr direto, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4 dá 8m, né? Porque vezes 1 vai dar 8. Mais o quadrado do segundo. Coloquei o quadrado do segundo aqui, coloquei 2 vezes 1. Ah, faltou o quadrado do segundo nesse aqui, ó. Então vai ficar 1 ao quadrado. Como é que vai dar 1? Mais 8 mais 1 ao quadrado. O quadrado do segundo aqui também. Isso e tudo aqui vai ser igual a 1, tá? Eu vou colocar ali bonitinho. Não precisa pausar não. Então vai ficar 4m ao quadrado, deixa eu ver, com 16m ao quadrado dá 20, né? 20m ao quadrado. Deixa eu ver, 2 vezes 2 aqui, ó, vai dar 4. Né? O primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar 4m mais 8m, né? Que vai dar 12m. Mais 12m. Beleza? E aqui vai ser 1 mais 1, né? 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2. Isso tudo igual a 1. Então vai ficar 20m ao quadrado mais 12m mais 1, certo? Igual a 0, porque vou passar esse 1 para o outro lado, então vai passar subtraindo. E aí eu caio numa equação do segundo grau. E aí eu posso fazer por soma e produto, certo? Onde diz que 12 sobre 20, né? Menos b sobre a, menos b sobre a é igual a c. Tem que ser o produto de c, que é 1, sobre a, que é 20. Certo? E aí eu tenho que achar um número que multiplicado de 1 sobre 20, né? Eu olhando aqui posso ver 1 sobre 2 vezes, né, negativo, vezes 10, certo? Porque 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 10 vai dar 20. E menos vezes menos aqui vai dar mais. E fazendo isso aqui, colocando soma e produto, vai dar 1 sobre 2 mais menos 1 sobre 2. Perdão. 1 sobre 2, aqui tá certo, e aqui 1 sobre 10. E aí quando eu manipular isso aqui, vai dar 2 vezes 10, que dá 20, e cruza 10 vezes menos 1, menos 10, 2 vezes menos 2, menos 2. Então vai ficar 12 sobre 20. Ó, 12 sobre 20, 12 sobre 20. Então, as raízes, a solução dessa questão é menos 1 sobre 2 e menos 1 sobre 10. 8. Calcule seno de x e cosseno de x, sabendo que 3 vezes cosseno de x mais seno é igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o seno, tá? Primeiro nessa equação. Então, eu isolando o seno, eu vou ter seno é igual a 1, né? Menos 1 aqui da equação. E vou passar o 3 cosseno para o outro lado como sendo menos 3 cosseno de x, certo? E aí, o que eu descobri? Eu descobri o seno de x. E aí eu jogo na fórmula da equação geral da trigonometria, onde diz que seno de x mais cosseno de x quadrado, isso é igual a 1, certo? Seno eu sei que vai ser isso aqui, então eu vou substituir. Então vai ficar menos 1, menos 3 cosseno, isso tudo ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou manipular matematicamente, né? E resolver essa equação. Então vai ficar o quadrado do primeiro, então menos 1 ao quadrado, mais
duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 1 vezes menos 3 cosseno de x, certo? Mais o quadrado do segundo, que vai ficar menos 3 ao quadrado, que vai dar 9, positivo, vezes cosseno ao quadrado. Então, vai ficar mais 9 vezes cosseno ao quadrado, tá? Isso mais o cosseno ao quadrado, e tudo isso dá 1, certo? Pela fórmula da relação geral da trigonometria. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos vezes menos aqui dá mais, então vai ficar 2 vezes menos 1, que dá menos 2, vezes menos 3, que dá mais 6, cosseno de x. Mais 9 cosseno de x ao quadrado, mais 1 cosseno aqui ao quadrado, dá 10, né? 10 cosseno ao quadrado de x. Isso tudo é igual a 1. Beleza? Esse 1 pode cancelar com esse 1, porque vai passar para o outro lado, então vai ficar 6. Vou pôr o 10 na frente para ficar elegante. 10 cosseno ao quadrado de x, certo? Mais 6 cosseno de x. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o cosseno em evidência. Colocando o cosseno em evidência, vai ficar cosseno 10 cosseno, certo? Vou tirar 1 daqui, mais 6, beleza? Quando eu multiplicar, vou voltar exatamente aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir tudo por cosseno, para eu tirar esse cosseno daqui. Como isso aqui é igual a zero, se eu dividir os dois lados pela igualdade que eu fazer de um lado e fazer do outro, não vai alterar em nada, então eu vou dividir tudo por cosseno. Dividindo tudo por cosseno, vai ficar cosseno, certo? Esse cosseno vai por... Na melhor, eu vou dividir por 2 cosseno, na verdade. Porque eu estou vendo aqui que eu posso dividir 2 por 2 cosseno, que vai ficar 5. Então vai ficar tudo dividido por 2 cosseno, vai ficar 5. Ops, isso aqui é 10. 5 cosseno de x mais 3, certo? 5 cosseno de x mais 3. Isso tudo igual a zero. Passando, eu vou apagar aqui para passar para o outro lado, porque senão não vai dar. Então, ó, eu só coloquei a expressão ali em cima, né? A mesma expressão que estava aqui embaixo, vou manipular. Então, o cosseno de x vai valer o quê? Vai valer menos 3 sobre 5, né? E agora eu apaguei a expressão e eu não lembro a expressão. Então, eu vou olhar na resolução que eu fiz no papel e já volto. Que eu apaguei tudo. Aqui achei. A expressão inicial era essa, né? Seno de x é igual a menos 1, menos 3 cosseno de x. Só que eu descobri o cosseno. Cosseno vale quanto? Vale menos 3 sobre 5. Então, eu vou substituir aqui. Então, para quê? Para eu achar o seno. Então, vai ficar menos 1, menos 3 vezes 3 sobre 5, né? Que é o valor do cosseno. E aí vai ficar seno de x igual a menos 1, menos 3 vezes 3 dá 9, sobre 5. Beleza? E aí agora é só fazer essa soma de frações, né? Não tem nada aqui embaixo, vai ficar 5. Cruza, vai ficar menos 5, menos 9. Menos 5, menos 9? Deixa eu ver. Menos 5... Não, perdão. Aqui é menos 3 sobre 5, então aqui vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo. Então nesse caso o 9 vai ficar positivo. E aí vai ter 4 sobre 5, né? Menos 5 mais 9, 4 sobre 5. Então 4 sobre 5 é o valor de seno e o cosseno é menos 3 sobre 5, é a resposta. Para resolver essa questão 9, ó, sabendo que secante de 3, né? Secante é igual a 3, lembrando que secante é o inverso do cosseno, calcular o valor da expressão y igual a seno ao quadrado de x mais 2 vezes tangente ao quadrado de x. Bom, para isso eu precisava lembrar do quê? Dessa relação básica da trigonometria, onde diz que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. De onde que sai essa expressão? A expressão sai daqui, ó, da fórmula básica da trigonometria, onde seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, né, vocês estão cansados de ouvir isso, é igual a 1. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir tudo por cosseno. Se eu dividir tudo por cosseno, vai ficar... Vou pôr ali naquele lado ali para ficar bonito. Vai ficar seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, certo? Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno. Lembra, gente, que eu fizer de um lado e eu fizer do outro, não altera em nada. Dividido por cosseno, tá?
Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que tangente. Seno sobre cosseno, tangente ao quadrado. Cosseno sobre cosseno, 1, né? Igual a 1 sobre cosseno é o inverso, né? O que é o inverso? A secante. Então, secante. Então, essa relação aqui, né? Lembrando que aqui eu dividi por cosseno ao quadrado, né? Tudo dividido por cosseno ao quadrado, então aqui vai ficar seno ao quadrado. Secante ao quadrado. Então, essa relação básica, ela sai daqui. E a partir daqui, eu consigo resolver esse exercício. Agora eu só vou apagar para a gente começar, de fato, o exercício. Então é o seguinte, se a secante ele falou que vale 3, eu só vou substituir aqui, ó. Então vai ficar tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a 3 elevado a 2, certo? Isso aqui vai ficar tangente ao quadrado igual a 9, né, que aqui vai dar 9. 9 vai passar o 1 para o lado, vai ficar menos 1. Então vai ficar 8. Então a tangente é igual a 8. Aplicando raiz dos dois lados, vai ficar tangente igual a raiz de 8. E raiz de 8 nada mais é do que a tangente igual a 2 raiz de 2, certo? Estou cansado de ouvir isso. O que eu posso fazer agora? Eu posso substituir, né, a tangente. Eu substituo, na verdade, deixa eu ver, eu posso substituir na fórmula geral. Por quê? Secante, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? E essa tangente aqui, deixa eu ver, secante ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Esse seno ao quadrado, eu posso escrever esse cosseno como sendo a secante. Qual que é a secante do cosseno? Vai ser o inverso dele. Então vai ser 1 cosseno ao quadrado. Eu sei que a secante vale 3, né? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, dá pausa aí. É isso mesmo. E aí, esse cosseno ao quadrado, eu achei o valor da tangente, que eu manipulei. Então vai ser 2 raiz de 2, certo? Tudo isso igual a 1, né? Só que isso daqui é ao quadrado, né? Então vai ficar seno ao quadrado de x e mais 1 sobre 4 vezes 2, certo? Tudo isso igual a 1. Então, seno ao quadrado de x vai ser 1 sobre 8. Isso igual a 1, certo? Então, passando esse 1 sobre 8 para o outro lado, é melhor apagar, né? Para ficar bonito. Achei meu erro aqui. Meu erro foi o seguinte, que eu coloquei 8 aqui, né? Na verdade, eu coloquei raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Cadê o... Muito grande, meu. É muito grande essas contas. Às vezes confunde. Na verdade, vai ficar cosseno ao quadrado, o inverso do cosseno é a secante, né? Então aqui vai ficar 1 sobre a secante. E a secante é 3, eu coloquei 2 raiz de 2. Vai ficar isso aqui ao quadrado, né? E aí, manipulando isso aqui, a gente vai ficar com seno ao quadrado mais 1, né, ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Isso igual a 1. Então, o seno vai ficar sendo 1 menos 1 sobre 9. Beleza? Isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar 9. 9 vezes 1 dá 9. E 1 vezes 1 dá menos 1. Então, vai ficar 8 sobre 9. Então, esse 8 sobre 9 é o valor de quem? De seno ao quadrado. E ele quer o quê? Sabendo que secante igual a 3, calcular o valor da expressão, onde seno ao quadrado... Então, eu já acabei de achar seno ao quadrado. Beleza? Seno ao quadrado é 8 sobre 9. Então, eu vou substituir aqui. Também sei o valor da tangente. O valor da tangente é raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. E aí, eu acho o valor da expressão. Então, vai ficar 8 sobre 9, no lugar de seno ao quadrado, mais 2 vezes 2 raiz de 2. Certo? Que foi o valor que eu achei aqui, ó. Foi o valor que eu achei aqui, raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2. É grande isso aqui, é fácil de perder. 2 raiz de 2, é isso? Mais esse, 2 raiz de 2, tá certo. Então, vai ficar 8 sobre 9 vezes 4, raiz de 2. Acho que tem que levar ao quadrado também, porque o valor que eu achei foi tangente, passei... eu poderia colocar 8 aqui já direto, né? Porque o t ao quadrado vale 8. Precisava passar a raiz de 2 para cá. Calma aí, dá um pause. Não vai importar porque o t, esse t ao quadrado, tangente ao quadrado, é da fórmula, né? E esse t aqui é o valor da tangente. Então a tangente vale 2 raiz de 2 mesmo,
Só que a fórmula, ela obriga a gente a levar ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 8 sobre 9 mais 2, né? Primeiro eu vou levar ao quadrado aqui, vai ficar 2, vai dar 4. E raiz de 2 vai cortar, então vai ficar vezes 2, né? Então 8 sobre 9 mais 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 16, certo? E isso aqui vai me dar 9, certo? Aqui é 1, 8 mais 9 vezes 16, beleza? E o resultado vai ser, vamos aí, tudo isso vai dar 152 sobre 9. 152 sobre 9. Para economizar tempo. É isso, pessoal.